Olá pessoal do canal Marcenaria Rústica, mais uma vez estamos aqui, sexta aula, primeiros passos da serra circular. Como nós estamos prestes a começar a cortar madeira literalmente, eu não poderia abrir mão dessa aula. Essa aula de hoje será voltada para que você compreenda como instalamos e desinstalamos o disco de serra, alguns tipos de serra, algumas especificações e algumas dicas de segurança para a manutenção da sua serra circular. Essa aula de hoje servirá para nos prepararmos para a próxima aula, que será de segurança com a serra circular e o manuseio correto com ela. Muitos de nós usam de forma equivocada a serra circular, se colocando em risco de acidente. Por isso, essa e a próxima aula serão muito importantes. Então vamos começar. Bom, essa é a minha serra circular. Eu a deixei sem lâmina para que você veja como fazemos a instalação dela. Ela é da marca Black & Decker. Geralmente, pouca coisa vai mudar em relação de uma marca para outra. No mínimo, a potência, a forma de instalar, a chave, mas pouca coisa mudará. A minha vem com este modelo de chave, uma chave com 2 pinos, essa arruela furada, os 2 pinos entram nesses 2 buracos, travando-a. No meio vai um parafuso com buraco sextavado no centro. Ele entra nesse eixo e uma chave Allen. A sua, se mudar, no máximo será uma chave de boca maior, uma chave Allen para travar igual a serra mármore, mas pouca coisa, geralmente são iguais. O que é importante que você saiba, caso você ainda não a tenha e adquira, ela geralmente vem com uma seta indicando o sentido do giro da lâmina. Esse modelo é de 1400 watts, 5000 RPMs, ou seja, 5000 rotações por minuto, RPM. Pode variar um pouco da potência, 1800 watts, 5500 RPM, 6000, dependendo da marca, 4000. Vai haver uma variação de marca para marca, modelo para modelo. A lâmina. Opte por uma lâmina de qualidade. Lâminas baratas são perigosas, pois há a tendência, com o esquentamento, das pontas se quebrarem. Já ocorreu comigo, é raro acontecer, mas acontece em madeira dura. Já tive casos serrando peroba ou até mogno inglês em que o dente se partiu com lâminas baratas e ele foi arremessado. Graças a Deus não foi em mim, mas há esse risco. Opte por uma lâmina de qualidade. Não vá pelo mais barato, pois não compensa o risco. Outro detalhe que você precisa saber sobre a lâmina: quanto mais número de dentes ela possuir, melhor será o corte. 24 dentes, cortes para vigas, caibros, 42 dentes, cortes para tábuas que precisam de perfeição e assim por diante. Quanto mais dentes ela possuir, mais cara ela vai ser, melhor será o acabamento. Lâminas com dentes pequenos, dividia, vários, 72 dentes, geralmente usadas para MDF, que não é o nosso caso. Uma lâmina de 24 dentes de marca de qualidade boa vai te dar um acabamento satisfatório. Uma lâmina de 48 dentes te dará um acabamento praticamente perfeito, em peroba, em pinos. Outra coisa que é importante que você saiba: no serrote nós temos dentes para a esquerda, dentes para a direita, um dente para a esquerda, um dente para a direita, o que chamamos de travamento. Na lâmina circular, o que ocorre são as pontas. Essa pontinha dourada é chamada de vidia, é um metal especial. Ela é soldada em cada ponta de cada dente. Se você olhar a sua, uma tem um caimento para esse lado, a seguinte vai ter um caimento para cá, a próxima para cá e para cá. Esse é o travamento da serra. Claro que existem outros modelos de serra para outros tipos de madeira. Como nós trabalharemos com madeira maciça, em geral pinos, ipê, peroba, cedrinho, maçaranduba, um modelo desse é suficiente para nós. Essa tem 24 dentes, é da Makita. Se ela não pegar prego pela frente, a vida útil dela na minha mão é de mais ou menos de 4 a 6 meses. O que vai depender do tempo de vida da sua lâmina é o tipo de madeira que você vai cortar, o tempo de corte, o tempo de uso diário. Se eu só corto, por exemplo, pinos, claro que ela renderá muito mais o fio. Se eu só corto peroba, ela vai durar menos o fio. Se eu só corto maçaranduba, que é uma madeira mais dura, ela vai diminuir um pouco o tempo de vida. Só que há a solução de afiarmos as vidias quando ela cegar. Você vai perceber que o seu corte passa a ser mais demorado, mais duro, mais dificultoso. Chega a hora de afiarmos a lâmina. Isso você vai aprender mais para frente. Vou instalar a minha. Ela possui a primeira peça que vai com essa saliência menor para dentro do buraco, depois a lâmina. Eu levanto a saia de proteção, a coloco com os dentes virados
para cima, sentido da seta, entra por baixo da base e a encaixo. Posiciono a segunda arruela com os buracos, posiciono o parafuso com o buraco sextavado no meio, coloco dentro do buraco da máquina, giro, posso agora soltar a saia, uso a chave das duas pontas, nos dois buracos da arruela. Posiciono nos dois buracos, uso a chave Allen que vem junto com a máquina, no buraco do centro. Se a seta me indica sentido para cima, a chave Allen vai girar sentido contrário, que é para apertarmos o parafuso na lâmina. Então eu seguro essa peça e giro a Allen sentido contrário. Tá travada. A máquina possui ainda uma saia de aço. É muito importante que você saiba, ela possui uma mola interna. Essa peça toda sai. Quando você cortar essa parte redonda da saia, encosta na madeira e a empurra. Assim que se acaba o corte, ela volta. É uma proteção a mais para você. Se essa mola estiver quebrada, não a utilize. Ou leve numa assistência técnica da sua marca, ou procure por essa mola que é fácil substituí-la, mas não trabalhe se a saia não voltar automaticamente. Como removê-la? Vamos supor que eu preciso substituir essa lâmina ou afiá-la. Aquela pecinha com as duas pontas dentro dos buracos. Você se lembra que para eu apertar o parafuso, eu vou no sentido contrário da seta. A seta indica para cima. Então, para eu abrir o parafuso, eu vou seguir o sentido da seta. Para apertar o parafuso, eu vou contra a seta. Eu boto a chave Allen dentro do sextavado do parafuso e puxo sentido a seta. Essa eu seguro, a chave eu seguro, a Allen eu trago. Pronto, já amoleci o parafuso. Aí você remove ele todo, remove a arruela com os furos, levanto a saia, trago a lâmina para cá um pouco e para baixo, ó. Trago e desço ela. Outra coisa muito importante, você nunca vai substituir a lâmina com o fio ligado na tomada, sempre com o fio desligado. Toda vez que você for limpá-la, trabalhar nela, lubrificá-la, trocar escovas, sempre o fio estará desligado. Nunca faça isso com ele ligado na tomada. Mesmo que a sua máquina tenha aquele segundo gatilho de proteção, como os novos modelos estão vindo. Nunca trabalhe a manutenção dela, a limpeza, a substituição de lâmina, a substituição de mola, ajustamento de ângulo. Nunca faça esse tipo de trabalho nela com o fio na tomada. Qualquer que seja o trabalho, não vai ser cortado madeira, arranque o fio da tomada. Para finalizarmos essa parte de lâmina, as lâminas vêm com um padrão do buraco central que pode variar. Por exemplo, a Black & Decker vem com o buraco central exato para a Black & Decker. A Makita provavelmente venha para o modelo circular da Makita e assim por diante. No meu caso, como eu uso uma Black & Decker e eu comprei uma lâmina da Makita, esse buraco ele é pouca coisa mais largo. Eu vou colocá-lo para você entender. Dá para você notar que ele fica bambo. Ou seja, ele é uns 2 milímetros, eu diria 1,5 milímetro para cada lado, mais largo. Como eu corrijo isso? Toda vez que você compra lâmina, geralmente, não são todas as marcas de lâmina, mas geralmente elas acompanham uma arruela, um anel, também chamado de bucha de redução ou bucha redutora. Algumas marcas não acompanham, mas a maioria sim. Se quando você comprar a sua lâmina, ela não vir com esse anel de redução, essa bucha de redução, essa bucha redutora, ele vai dentro do buraco, exatamente dentro. Ele faz uma compensação, ele encaixa exatamente no buraco. Com ele, a lâmina da Makita entrará na minha serra circular Black & Decker com perfeição. Olha, não tem mais jogo. Bom, pessoal, depois da aula de hoje, nós adquirimos uma noção de instalação e substituição do disco de serra, o que a quantidade de dentes de um disco representa para o corte. E você também aprendeu que, dependendo do modelo e da marca do disco de serra, é possível adaptar com anel de redução, anel redutor, bucha de redução, bucha redutora, para a sua correta instalação. Só lembrando você que a próxima aula será de segurança e manuseio com a serra circular. É um assunto muito importante. O seu bem-estar e a sua segurança dependem disso. Você precisa assimilar a próxima aula com muito cuidado, pois são dicas que dividem entre o bem-estar e o acidente. Por isso, não perca a próxima aula. Eu vou te pedir mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, pois isso ajuda demais a gente para que nossas aulas continuem. E se você quiser ser notificado a cada nova aula que chega, clique aqui embaixo no sininho, pois sempre você receberá uma notificação toda vez que uma nova aula for postada na semana. Até a próxima aula, pessoal. Segurança com serra circular.